Você demonizar o lucro é você demonizar a atividade humana, tá? Se você pegar lá, nos tempos das cavernas, o cara pegava uma pedra e ele lascava, a partir de uma pedra que não servia pra nada e do seu trabalho, ele transforma aquilo no lucro. Qual é o lucro dele? A pedra lascada que ele usa como ferramenta. Não, olha só a cabeça, eu tô lá na pedra lascada, tô lá lascando, vou fazer várias pedras lascadas aqui, vários instrumentos de corte, porque aí eu vou gerar um excedente e eu vou trocar. E todas essas noções de excedente, de troca no sentido comercial, tudo isso vai brotar na minha cabeça. Então tá aí, galera, tamo aí pra mais um React. E hoje, estrelando o nosso React, um velho conhecido nosso que tá de volta aqui. Ele, Arthur Moleiro Loval, o MBL Boy, né? O MBL Boy, que, segundo Jones Manuel, é o bobo da corte, tá? Palavras de Jones e Manuel. E por que eu tô falando de Jones mais uma vez? Porque o nosso Mamãe Falei aqui, no vídeo que a gente vai reagir agora, ele tá falando de Jones, a participação de Jones no Vilela. Não sei, vamos ver se é a participação de Jones junto com o Gustavo ou se foi quando ele foi sozinho. Mas por que tá aqui na tela pra gente? A galera que me sugeriu disse que nesse trecho que a gente vai reagir agora é um vídeo, tá, do Mamãe Falei, intitulado React, Comunistas Falando Sobre Mim no Inteligência Limitada. Nesse trecho aqui, o camarada que me indicou disse que o Arthur vai ousar, e pro nível intelectual dele, é de fato uma grande ousadia, né? Mas o que me disseram é que neste trecho que a gente vai reagir aqui, ele vai ousar falar de macroeconomia, tá? Em cima de uma fala de Jones. Jones é um camarada que eu sei que já há algum tempo está procurando entender como é que funcionam essas coisas, né? É um camarada que tem algum conhecimento do que está falando. E eu mais ou menos já sei a linha que Jones segue quando vai falar de macroeconomia. Jones, assim como eu, é um cara que subscreve a teoria marxista da dependência, é um cara crítico à austeridade fiscal, é um cara que entende que o déficit público tem uma função dentro do desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Enfim, eu já mais ou menos sei o que Jones defende. Então vamos ver aqui o que Jones fala e vamos ver aqui o que Arthur fala. Porque eu já vi o Arthur falando de economia em alguns outros momentos e é assim, digamos, como é que eu posso ser generoso com o Arthur, embora ele não mereça, né? Pouco crível, né? Pra não dizer que ele fala coisas que ele tira da bunda. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos ver aqui o trecho e vamos ver se a gente consegue fazer algum debate em cima do que fala o Mamãe Falei. Por exemplo, se eu viro presidente, Tá. Vilela votou em mim, Gafato? ministro. Ó, tá aí. É junto com o Gaiofato. A primeira pergunta já tá respondida. Tá. Vamos lá. Se Jones vira presidente, vamos ver. Opa! Tá. Distribuindo cargos, isso é a política do tomar lá da cara. Vamos lá, eu viro presidente. Sabe o que eu vou fazer no dia 2 de janeiro? 2 de janeiro? Conclamar as cadeias de rádio e TV, que o presidente pode fazer isso, inclusive, toda semana, se quiser. E para desde já ganhar a classe média, que é o setor mais facilmente mobilizado para reação, eu vou lançar um programa Vida Barata. Vai ser tudo nome... Tudo. Bacana. Antes do Jones falar do Vida Barata, eu vou dizer, isso aí é um ponto que eu também acho bacana, tá? Que é uma das coisas que poderia ser feita, né? Utilizar mais. Lembra que eu tava falando no outro vídeo, né? No vídeo anterior, a esse aqui que eu gravei antes desse, não sei se esse vai sair antes ou depois, mas enfim, um vídeo agora há pouco. Eu tava dizendo, olha, há uma opção política do PT de não fazer esse enfrentamento. Se a opção política fosse do enfrentamento, no sentido de romper com o neoliberalismo, de romper com o senso comum neoliberal dominante, teria que fazer isso aí que o Jones está falando. Entre outras coisas, evidentemente. Mas entre outras coisas, teria que fazer isso que o Jones está falando. Vamos bombar, né, uma mídia estatal. Vamos dar condições para essa mídia estatal que tem uma função política, ideológica. Vamos dar condições para essa mídia de disputar, né, o ideário do senso comum. Vamos tentar, de alguma maneira, descartelizar esse setor. Porra, é meia dúzia de famílias que comanda toda a mídia de massa no Brasil, que é altamente concentrada, coisa que não existe no mundo nenhum similar, tá? De uma mídia privada concentrada num país de dimensões continentais. Isso não tem, isso é só Brasil. Então vamos fazer isso.
Eu acho que é uma coisa fundamental se você quer ter um projeto de enfrentamento. Repito, vai ter consequências políticas disso, mas você também tem que estar preparado para as consequências políticas desse enfrentamento. Mas bora lá. Simples e objetivo. Vida barata. O que significa objetivamente? Bicho. A gente vai pegar a Caixa e o Banco do Brasil, a gente vai reduzir o crédito. Reduzir o crédito? Para financiamento de imóvel, para financiamento de carro. Eu acho que ele quis dizer o juro. Eu acho que Jones falou uma coisa querendo dizer outra. Acontece, gente, ato falho, mas acho que é o juro, tá? Vamos ver, eu acho que o que ele quis dizer é o juro. Vamos reduzir o juro utilizando Banco do Brasil e Caixa, tá? Porque é uma coisa que eu também já falei bastante aqui. Porra, nós temos um sistema bancário também altamente concentrado, só que desse sistema bancário altamente concentrado, dos grandes bancos, né, que controlam quase todo o varejo bancário no Brasil, 2 são públicos. Né? Na verdade, 3, porque ainda tem o BNDES, que é um banco público, mas não é um banco de varejo, é um banco de investimento. No setor de varejo, 2 são públicos, não é isso? Você pode sim conseguir dar um choque de juros ali. Acho que o que o camarada queria dizer ali era juros. O custo do spread bancário, dos serviços bancários no cartão de crédito e tal, sai dessa taxa de juros de 100, 200, 300% ao ano. A gente vai para cima dos planos de saúde. Pausa aqui. Você se confundiu, né, cara? Você não vai reduzir o crédito, né? Você vai reduzir o juro do crédito, é isso que você quis? Isso, cara, ele se confundiu, um ato falho, acontece, né? Não, vamos ver, né? Eu não duvido nada da desonestidade do Mamãe Falei, mas vamos lá. Dizer, como na marretada, a Dilma já tentou fazer isso. O que aconteceu? Você acha que... Aí que tá. A Dilma tentou fazer isso e não deu errado. Do ponto de vista do que era o objetivo. Os outros bancos vieram atrás. Tá? Não vamos lembrar agora as taxas específicas do momento, mas vamos aqui usar números fictícios só para explicar o que aconteceu. Vamos supor que o juro era 10, né? Do cheque especial sendo praticado pelo mercado. Aí Caixa e Banco do Brasil botaram 2. Tá? Inevitavelmente, o Santander, o Bradesco e o Itaú, que são os outros gigantes, também vão ter que reduzir os juros. Por uma questão de mercado. E esse lance de canetada, qual é a jogada? Todo estabelecimento de juros é, em alguma medida, uma canetada. No caso do spread, no caso do juro que os bancos vão cobrar, você tem aí um limitador que é a taxa básica de juros. Então você não vai poder botar, né, se você não quer que esse banco comece a ter um déficit, uma taxa de juros a ser cobrada na ponta, por exemplo, no cheque especial, que é um crédito rotativo, não pode ser uma taxa de juros menor que o custo de captação do banco. E o custo de captação do banco é Selic, normalmente. Tá? É uma das taxas de referência, é a taxa Selic. Então, se a Selic é 2, o banco tem que botar 3, 2,5, 2 e alguma coisa. No mínimo 2. Ele não pode botar 1, 1,5. Senão ele vai estar em déficit. Bom, aí vai para uma outra discussão. Tá, mas se eu quiser operar em déficit, o banco público, não é possível também? Também é. Vai ter consequências macroeconômicas, mas também é. Mas pro bem do argumento aqui, a gente tem que entender o seguinte. A taxa básica de juros, esse custo de captação dos bancos, ele é sempre muito menor que a taxa cobrada no rotativo. Então não há custo nenhum, não há canetada nenhuma, se você quiser fazer isso. Tá? O problema lá da economia, que levou à recessão do período Dilma, é uma discussão que eu atribuo muito mais ao cavalo de pau dado na economia, no momento que houve uma opção política de não acirrar o enfrentamento à ideologia do mercado financeiro, que é essa ideologia do neoliberalismo. Porque vamos lembrar o seguinte... Quando a Dilma dá a guinada lá, que vem com o Levi, tá? Quando ela faz lá o que a gente chama de estelionato eleitoral, nós chegamos a ter os menores níveis de desemprego da nossa história. Os maiores níveis de formalidade do emprego da nossa história. Com bons níveis de crescimento. Naquele momento específico, que antecede imediatamente a nomeação do Levi, não sequer tínhamos uma recessão técnica. O que flagrantemente os números da nossa economia nos davam eram sinais de desaceleração. O que é uma recessão técnica? São 2 trimestres de crescimento negativo. Sequer a gente tinha tido isso.
O que os números da economia nos davam era uma desaceleração. Desaceleração. E aí nós vamos ter o quê? No momento de desaceleração, em vez de manter a política que se tinha até então, de capitanear o desenvolvimento a partir da expansão dos gastos do governo, se inverte esta política, produzindo um choque, tá? Um choque de demanda numa economia que já estava esfriando. Isso vai colaborar para o agravamento e a transformação dessa desaceleração, tá, em uma recessão, que até então nós não tínhamos. Mas isso também foi fomentado pelo interesse do próprio mercado. A discussão na época, vocês podem olhar, galera, pega os editoriais, os jornalões da época, antes da grave crise que vai depois atingir o Brasil, a discussão era no sentido dos nossos liberais pedir maior desemprego. Pegava lá o Samuel Pessoa, o Alexandre Schwartzman, essa gente, todos eles estavam lá pedindo aumento do desemprego. Porque, segundo eles, o desemprego estava muito baixo e era esse um dos fatores de aceleração da inflação no Brasil. Entende? Então se produz um desemprego, tá? Para que houvesse um ajuste da macroeconomia brasileira. Em que sentido? A economia muito aquecida podia gerar uma massa maior de lucro, com uma maior demanda, com a economia mais aquecida, com dados próximos ao pleno emprego, do que seria pleno emprego para a economia capitalista, tá? Dentro da teoria liberal. Só que existem custos políticos desse pleno emprego, que é o fortalecimento da classe trabalhadora politicamente. Então a classe trabalhadora mais próxima do pleno emprego, com a economia crescendo, aquecida, ela vai buscar mais direitos políticos. O que faz com que, mesmo que a massa do lucro numa economia bombando seja maior, tenhamos a diminuição da margem de lucro. Quando se tem essa configuração na economia capitalista, os maiores capitalistas podem ser, em alguma medida, pressionados pelos capitalistas emergentes. Então você tem um quadro de redução da desigualdade, empoderamento da classe trabalhadora. Houve, naquele momento, uma opção política da nossa burguesia no sentido de produzir uma crise econômica no Brasil. Então, vai haver um erro de cálculo por parte do governo, dando um cavalo de pau naquilo que vinha sendo feito na economia. No momento onde a economia desacelera, você aumenta dramaticamente essa redução da demanda com uma política de austeridade que vai ser aplicada pelo Levy. Se desconstitui politicamente o projeto vencedor das eleições, naquilo que foi conhecido como estelionato eleitoral. Vem uma crise política que desestabiliza ainda mais a economia, pautas bomba. Nós tínhamos o Eduardo Cunha, ofensiva máxima contra Dilma, porque Dilma tirou o controle de Furnas dele e a sua galinha dos ovos de ouro, onde ele construiu base econômica para comprar metade do Congresso e fazer o que fez. Nesse sentido, se aplica o interesse da classe dominante, que vai, com a crise, esfriar a economia, produzir um grande desemprego. Com o grande desemprego e a redução da demanda, a massa do lucro na economia capitalista cai. Porém, politicamente, a classe trabalhadora fica muito mais fraca. E com maior desemprego, você consegue impor reforma trabalhista, você consegue precarizar o trabalho, e isso se reflete no aumento da margem de lucro. Então veja, os nossos capitalistas vão fomentar uma crise a partir de uma opção política que visava reduzir a massa do lucro em nome do aumento da margem de lucro, fazendo com que os maiores capitalistas passassem a ter vantagem. Você aumenta a desigualdade, os capitalistas mais fracos são atropelados pela crise, os maiores capitalistas se fortalecem, aumentam suas margens, mesmo diante da redução da massa.
Com o enfraquecimento político da classe trabalhadora, eles conseguem maior dominação política. Esse foi o filme que a gente viu com a Dilma. Que agora eu vou ver aqui a explicação do Arthur, né? Assim, até pra gente ver a diferença do nível de explicação. Que você acha que o juro de 300% ele pode ser alterado pela vontade do presidente? Ah, o presidente quer diminuir. Pronto, ele assina e diminui. Como é que nenhum presidente dos últimos 100 anos pensou nisso? Aí teve que vir você. Não, pensar nisso dá pra pensar. O problema, Arthur, é o custo político dessa decisão. Entende? O problema é o custo político dessa decisão. A Dilma fez, deu certo, reduziu o spread, tá? Mas teve um custo político muito alto que a gente viu onde deu, né? Então, toda essa imposição de pautas-bomba, toda vamos dizer assim, o ataque da mídia diário, os jornais de meia hora todo dia, o foco nos escândalos de corrupção, a construção da Lava Jato, tudo isso foi reação política a essa atitude. Porque, veja, não dá pra fazer pela metade. Pra você dar essa carteirada aí, de forçar a mão no mercado, que o Jones está dizendo, você tem que fazer outras coisas junto. Porque vai ter a consequência política. Por isso que o próprio Jones disse ali antes. Não, eu teria que desconcentrar a mídia. Eu teria que chamar o povo junto. Eu teria que estar usando a rede cadeia nacional. Eu teria que estar chamando a cadeia nacional para anunciar as medidas, chamar o povo a resistir, falar que agora a mídia vai bater, explicar. Isso é uma opção política, que tem um custo político alto. A Dilma fez uma coisa, mas não fez outra. Então, veio só a força política, né, a partir dos aparatos de dominação ideológica, mas não houve um desconcentramento da mídia, um chamamento público, a presidente na televisão ajudando o público a entender, a resistir à ofensiva midiática. Não houve isso. Houve timidamente. Então ficou uma coisa assim, você não consegue agradar a dois senhores, né? E aquela política titubeante ali do estelionato eleitoral do Levi, né, foi um prato cheio e uma janela de oportunidade para a direita fazer pressão política. Então não é que ninguém pensou nisso. Isso em teoria tem muita gente dizendo, mas e o custo político? Ninguém quis tancar. Entendeu? Ninguém quis tancar o custo político disso. Né? Pra falar, não, pô, dia 2 eu só conclamar aqui. Vamos lá, vai pra cima dos planos de saúde. Vamos ver o que você vai fazer. Porque assim, no mundo inteiro isso é um problema. Vamos ver como você vai solucionar. A gente vai pra cima dos planos de saúde. A gente vai pra cima das empresas telefônicas. A gente vai pra cima das empresas de educação privada. Aqui, por exemplo, as empresas de plano de saúde são recordes de reclamação todo ano. Os serviços de... É verdade. Sabe por quê? Porque elas são extremamente reguladas. A concorrência é um lixo. Você tem... Não, cara, tem a ver com regulagem. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, assim, é você atribuir um troço de causa e efeito que não tem. A gente tem uma concentração no setor, é um setor muito caro. No mundo inteiro a saúde tem que ser subsidiada. Tá? Porque a própria lógica do capital faz com que sejam preços elevados de insumos, tá? Porque há uma concentração em quem pode produzir essas coisas, a tecnologia, a pesquisa, tudo isso é muito concentrado e isso faz com que o preço seja muito caro. De modo que se não há subsídio para esse setor, né, você acaba tendo um serviço caro. Quando esse serviço, além de já ser caro, sim, mal subsidiado, ainda é concentrado, você tem uma cartelização, você tem um alto grau de monopólio. Como o Brasil tem o SUS, né, que abarca, vamos dizer assim, boa parte desse mercado, fica ainda mais caro. É por isso que tem essa questão dos planos de saúde. Então tem a ver com regulamentação. Porque vejam, gente, isso é tão absurdo, porque como é que você não vai ter regulamentação nesse setor? Pensem na barbaridade, na quantidade de atrocidades, de coisas que daria para fazer. O capitalismo, para funcionar direito, ele precisa de regulamentação, gente. Então esse setor ele é regulamentado em qualquer lugar do planeta. O que nós não vamos ter em qualquer lugar do planeta é o SUS. Então os países, em geral, trabalham com formas de subsídio para planos de saúde, com diferentes níveis, né, de cobertura para esses planos e com diferentes níveis de subsídio para cada um dos níveis de cobertura desses planos. Esse que a gente tem. Né? O SUS é extraordinário. Defeituoso, subfinanciado, mas com o pouco que tem já consegue fazer muito, ainda mais quando a gente compara com os planos de saúde.
Não é isso? Regra pra tudo. Se eu quiser, por exemplo... É bem lembrado ali pro Sete. A gente não tem nada parecido com o SUS no mundo capitalista, né? Quando a gente vai para Cuba, por exemplo, a gente vai ter, né? A China não tem um SUS. Já tem um setor bastante subsidiado, isso já vem mudando, mas a China não tem um SUS. Um plano odontológico e oftalmológico, porque eu tenho problema nos dentes e no olho. Eu não posso. Eu tenho que contratar, por exemplo, um plano que me dê endócrino. Mas não quero. Eu não quero. Eu quero, sei lá, eu quero contratar um plano para dermatologia. Eu quero focar... Não. Aí eu tenho que contratar um plano que tem exames de imagem de ortopedia. Não, mas eu não quero. Não, não pode. Não é exatamente assim, tá? E segundo, boa parte dessas amarrações são feitas pelo lobby, pela cartelização dos sistemas. Porque aí os grandes fornecedores dos serviços, os planos de saúde principais, eles se beneficiam dessa lógica. Então, eles bancam deputados, fazem lobby no Congresso e conseguem algumas dessas regulamentações. Dizer que tudo deve ser regulamentado não significa dizer que toda regulamentação é boa. Tá? Mas nós não podemos achar que as regulamentações elas acontecem a despeito da política, gente. Não, elas são produto do embate político. E o lobby das empresas que concentram mais capital desse setor também atua na formatação dessas regulamentações. Então isso que o Mamãe Falei está criticando aqui é, na verdade, típico do capitalismo. Porque no Brasil o Estado manda até em como você vai contratar teu plano de saúde. Aí você fala, não, é bonito o jeito que eles falam, nós vamos pra cima. Tá, você vai pra cima fazer o quê? Você fala, oi, tudo bem, eu sou o governo, tô em cima de você. E aí você vai fazer o quê? Defesa do consumidor. Dá pra fazer bastante coisa, dá pra interferir nessas regulamentações, dá pra tentar descartelizar, dá pra financiar melhor o SUS, né? Dá pra tentar quebrar patentes, pra diminuir custos, tem muita coisa que dá pra fazer sim. E veja, nem estamos falando de perspectiva revolucionária aqui, tá? Mas tem sim muita coisa que dá pra fazer. E a gente quer baixar seu custo de vida. Sabe, os bancos privados, eles não aguentariam um mês de uma concorrência efetiva com a Caixa do Banco do Brasil. Isso é verdade. Isso realmente é verdade. Lógico. Você, como banco privado, você não consegue concorrer com um banco estatal se o banco estatal estiver sobre a égide, tá, da ideologia de um presidente louco. O cara vai lá, baixa juro na canetada, os caras quebram e depois você quebra. Não, cara, não precisa quebrar, cara. Pensa assim, ó, quanto é que é a taxa básica de juros, assim? Ela vai variar aí no Brasil, em média, o quê? Tirando aquela época maluca lá dos 30% e a outra maluca dos 2%, vai ficar ali alguma coisa ali entre 10 e 15, entre quase 10 e 13, tá? Isso aí dá... Isso é o ano, tá, gente? Taxa básica, que é o custo de captação, a taxa de referência para custo de captação mais efetiva para o mercado interbancário de reservas, que é onde os bancos se financiam. Veja, isso aí dá o quê? 1% ao mês? Justifica o crédito rotativo do cheque especial ser 10% ao mês? Estão vendo o tamanho da margem de lucro aí? Você pode pegar assim os bancos públicos, olha, se eu estou me financiando a 1% ao mês, o mercado está fazendo a 10%, porque ele é tão concentrado que consegue cobrar um spread desse tamanho, eu posso cobrar 5%. Olha só, eu estou me financiando a 1%, estou cobrando 5%. Tem como eu quebrar fazendo isso? Não tem, galera. Eu estou diminuindo a minha margem de lucro. Isso simplesmente vai fazer os bancos correrem atrás. É só isso que a gente está falando aqui. Ninguém está falando para o banco se financiar a 1% e cobrar 0% de juro. Isso também não é impossível. Dá para fazer durante algum tempo e em determinadas circunstâncias pode ser até útil. Mas por bem do argumento não vamos nem dizer isso. Não é nem isso. Nós estamos dizendo para o banco se financiar a 1% e cobrar 5%, em vez de se financiar a 1% e cobrar 10%, como faz. É isso que a gente está falando. Sabe? Não aguentaria um mês. Isso daria uma gritaria dos infernos? Pô, daria. Seria o fim do mundo. E os bancos iam dizer que não tinha crédito e não sei o que e tal. E a gente dobrava a aposta e dizia assim, traga sua dívida do Bradesco, do Itaú, do BTG para o Banco do Brasil, que a gente renegocia com desconto na taxa de juros, você pagando 70% menos do que você pagaria. E vamos lá, vida barata, vamos reativar a economia, vamos aumentar o poder de compra. Pausa aqui, é meio Ciro Gomes, né? Vou tirar seu nome do Serasa. Foi exatamente o contrário do que o Lula fez. Você sabe disso? O Lula, o governo que você apoia, ele pegou o dinheiro dos bancos brasileiros e pagou a dívida internacional. Ele fez justamente o contrário. Ele fez Que dinheiro dos bancos brasileiros pagar juros, cara? Por favor, cara. Como é que o Lula fez, tá? O Lula pegou um momento onde estava entrando dólar pra cacete no Brasil, né? E parte ele foi fazendo reserva, né? E parte ele foi pagando a dívida em dólar. Tem a ver com banco, pô. Tem a ver com banco. Que dinheiro dos bancos?
Sabe? Isso não tem nem pé nem cabeça. Literalmente ele tirou do cu dele. Sabe? Aonde? Né? O Brasil sempre teve uma taxa de juro básica muito alta, mesmo nos momentos de crescimento. No momento que o Brasil cresceu e fez a sua reserva de dólares, tá? O que estava acontecendo? Nossa economia estava aquecida, tá? A inflação estabilizada, estava entrando bastante dólar, e mesmo assim a gente continuou com uma taxa de juros muito alta, o que fez com que a gente tivesse um saldo durante muitos anos positivo em dólar. Tá? E basicamente, junto a isso, tá, que também é fator determinante, a gente aumentou a dívida pública. Entendeu? A gente aumentou a dívida pública, que era relativamente barata, tá, para pagar a dívida externa. E para mim o PT estava certíssimo nisso, tá? Então vejam, você para fazer esse superávit em dólar, você aumentou a dívida pública no Brasil. Tá? O volume, né, de dívida pública no Brasil. Só que a dívida pública é uma dívida em real. Entende? Então se a economia estiver saudável, estiver crescendo, nós nunca vamos ficar sem. Entendeu? Agora a dívida externa é em dólar. A gente trocou uma dívida pela outra. A gente trocou uma dívida ruim por uma dívida boa. Resumindo, foi isso que a gente fez. E não tem nada a ver com os bancos, tá? Absolutamente nada a ver com os bancos. Justamente o contrário. Ah, não, mas ele pagou a dívida com os outros. E daí? Ele pegou juro mais caro a prazo menor. Pra ajudar os amigos dele. Vamos fazer com que seu suar dinheiro do trabalho renda mais. E que você não seja explorado por empresa de cartão de crédito, por plano de saúde, por telefonia, por empresa de educação privada. Isso por si só, isso não depende do Congresso. Presta atenção. Isso não depende do Congresso. Não depende do número de deputados e senadores. Como não? Já abria um mandato chamando um debate nacional sobre o custo de vida. Não, é uma decisão da Caixa e do Banco do Brasil, que tem diretorias indicadas pela presidência. Não passa pelo Congresso. Tá? Talvez ir para cima dos planos de saúde necessite em algum momento passar pelo Congresso, mas boa coisa pode ser feita por decreto, pode passar a valer, e depois o governo vai ter que negociar com o Congresso. Né? Então é isso, não precisa necessariamente passar pelo Congresso. A única coisa que eu falo em relação ao que o João está dizendo é o seguinte, olha, tem um custo nisso tudo, que é um custo político, porque a reação a isso que o João está propondo seria muito poderosa. Muito poderosa. Porque ser muito mais ousado, tá? Que as reformas de base lá do Jango, que derrubaram o Jango. Isso é muito mais ousado do que derrubou a Dilma. Né? Isso é de uma ousadia muito grande. E essa ousadia toda teria um custo político muito alto. Né? E aí reagir a esse custo político que seria o grande problema. Já para capturar esse setor da classe média. Em seguida isso, vai e faz... Pausa aí, você vê que o cara, você não precisa do Congresso. Então eu já abriria chamando eles para debater custo de vida. Uma coisa genérica, sem noção. Faz um grande debate nacional sobre serviços públicos. O Momento falei, nem entendeu o que o Johnny falou, mas vamos lá. E sobre geração de emprego, colocando, ó, se você quer que tenha emprego bom, qualidade no Brasil para todos e para todas, eu preciso de duas coisas. Eu preciso ter o controle da política do Banco Central, então eu tenho que revogar a autonomia do Banco Central. Como era antes, E eu não preciso que adianta acabe nada. com o teto de gasto. E acaba o teto... Exatamente como era antes. Cara, assim, o Johnny está certíssimo, tá? E era como era antes, mas nunca isso foi utilizado da maneira que deveria ser, plenamente. Quando a gente utilizou isso aqui um pouquinho melhor, o Brasil cresceu bastante, galera. Por exemplo, foi um período recente da nossa história que o Brasil mais cresceu, tá? Foi lá no Lula 2. Lá no Lula 2, os períodos de maior crescimento, tá? Eles foram também os períodos de maior déficit público. Não é de déficit público, mas de maior expansão do gasto público, onde o gasto público chegou a crescer 16% do PIB. Né? 16, agora não vou me lembrar o dado exato também, tá? Mas assim, o crescimento foi muito superior ao crescimento permitido pelo novo arcabouço fiscal do Haddad. Entende? Foi isso que aconteceu. Nós vamos ter o maior momento de crescimento, só que para poder ter essa expansão do gasto, você não podia ter um Banco Central que não tivesse alinhado à política econômica do governo. Então o Jones está certo nesse ponto aí. O problema é que na nossa história, do que tinha antes, que o Mamãe Falei está aqui para dizer, na maior parte do tempo, essas ferramentas não foram utilizadas, porque o nosso Banco Central continuava, mesmo sendo de controle do executivo,
continuava sendo um banco central que perseguia déficit zero, continuava sempre a política de austeridade fiscal pautando as ações do governo. Foi assim durante a maior parte da nossa história da Nova República, né? Nós vamos ter alguns espasmos onde a nossa capacidade de fazer política monetária, de fazer política fiscal, de fazer política industrial foi melhor utilizada. A gente fez muita política industrial errada. E mesmo essa política industrial errada foi a que proporcionou os melhores momentos da nossa indústria. Na minha avaliação, a gente cometeu erros ali. Não por tentar buscar reserva de mercado, não por fazer política industrial, não por utilizar o Banco Nacional de Desenvolvimento, mas por não ter boas metas, mas por não cobrar essas metas, por não colocar bons prazos para a execução do projeto, para bater essas metas. Porque não é qualquer política industrial. A política industrial que é boa é aquela que visa construir cadeias produtivas complexas, com ganho internacional de mercado, que comece atendendo no mercado local, mas que vise atender o mundo. Não adianta você investir dinheiro bom em ideia ruim. Para saber se a ideia é boa ou ruim, você tem que botar meta. Você tem que botar meta de ganho de mercado, você tem que botar meta de ganho de tecnologia, de encurtamento da distância da fronteira tecnológica, para continuar recebendo subsídio, para continuar recebendo o financiamento, para estar dentro da política industrial. Então a grande questão hoje, e isso mesmo entre os liberais, não é nem se deve fazer política industrial. A grande pergunta é qual a política industrial a ser feita. Entendem? Então, na verdade, o problema não é porque, vou voltar como era antes. Sim. Porque voltando como era antes, a gente vai ter as bases para fazer diferente do que foi feito antes. Porque antes o Banco Central não tinha essa característica, né, de autonomia, mas continuava sendo pautado pela ideologia do mercado. Não é isso? É isso. O que a gente quer é poder utilizar o Banco Central sem ser este pautado pela ideologia do mercado. Não tinha teto de gastos e não tinha autonomia do Banco Central. E aí? Como que você gerou emprego? Eu não entendi. Você vai pegar e falar, não, agora o Estado vai começar a criar um... Gerou. O Brasil chegou a ter 4,5% de desemprego, que para padrões da macroeconomia liberal é pleno emprego. E como eu expliquei antes, isso se tornou um problema para nossa alta burguesia. Né? Um monte de obra pública para empregar todo mundo. Quem é que vai pagar esses caras? O dinheiro vai cair do céu? Não, imprime dinheiro, tá? E a hora que a inflação ficar igual a da Venezuela? Essa solução... Não tem correlação, tá? Ou não é direta a correlação entre emissão e inflação. Tá? Isso eu já expliquei 1 milhão de vezes aqui. Tá? E o motivo não é difícil de entender, né? Porque o gasto precede, né, a arrecadação. Não é isso? Porque o dinheiro entra na economia a partir do gasto do governo. Então, para o governo poder arrecadar, tem que haver dinheiro em circulação, né? Desse modo, ele primeiro gasta, depois arrecada. A chave aí está na qualidade do gasto, porque se você faz um déficit, que é o gasto público, que é a emissão monetária, são diferentes maneiras de chamar, e isso é um gasto produtivo, você está gerando valor novo na economia. Você está gerando valor novo na economia. Isso não tem como gerar inflação. Isso apenas vai ativar, né, os fatores produtivos da economia. Tá? Tanto é que o mundo inteiro opera em déficit e o mundo inteiro passou durante um bom período tentando produzir inflação. Hoje não é mais a realidade, né, porque essa desestabilização aí, a partir de 2008, mudou um pouco isso, mas até 2008 o mundo inteiro operava em déficit e tentava buscar conseguir fazer alguma inflação. Porque vejam, a deflação é sinal de problema na economia capitalista. A economia capitalista funciona bem quando ela tem uma inflação estável e baixa. Estável e baixa. O problema não é a inflação, e sim a aceleração da inflação na economia capitalista. Tá? A deflação ela é muito pior para a economia capitalista, porque é sinal de crise econômica, do que uma inflação estável e baixa, que é sinal de saúde da economia capitalista. Cara, assim, ela é muito bonita de ser falada, né? Não, nós vamos fazer um grande debate, custo de vida barato e... Tá, mas na prática ela não funciona. Funciona. Os Estados Unidos, por exemplo, quando é que ele teve déficit zero? Quando é que o Japão teve déficit zero? Quando é que a Alemanha teve déficit zero?
sabe? Isso é apenas um discurso ideológico, não tem amparo na realidade. Precisa ter a liberdade de manejar o orçamento de acordo com a vontade popular expressa nas urnas. Então, a gente quer chamar aqui um mecanismo de consulta à população para saber se você é a favor de que exista mecanismo de teto de gastos e autonomia do Banco Central. E vamos para o debate. Sim, a população Chamar já a aprovou. população. Vamos explicar, vamos A debater. população não aprovou porcaria nenhuma. Os deputados aprovaram. Tá? E os deputados não representam a vontade do povo. Se você sair na rua perguntando para as pessoas se as pessoas se sentem representadas pelo Congresso Nacional, geral vai dizer que não. Até porque se fosse, tá? A gente já teria feito a revolução. Não é isso? No capitalismo, os parlamentos são feitos para não representar o povo. Tá? Vou dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo. Os deputados aqui do Rio Grande do Sul derrubaram a lei que obrigava, tá, a fazer um plebiscito para saber se podia privatizar a Companhia de Energia Elétrica do Estado. Fizeram o plebiscito? Não, não fizeram, porque a opinião pública é contra. Mas os deputados aprovaram. Mas para aprovar, eles tiveram que primeiro derrubar a lei do plebiscito, porque se fosse plebiscito, não tinha sido privatizada a CE. Então não tem esse papo de que se o Congresso aprovou é a vontade do povo, isso não tem nada a ver, tá? Vamos mobilizar, vamos formar os ciclos em defesa do emprego e dos direitos sociais para todo mundo votar no plebiscito contra a autonomia do Banco Central. Pausa aí, você vê que ele não vai consultar. Ó, eu vou informar você pra você votar contra, tá? Você vê que até na fala, querendo se passar por bonzinho, ele mostra o autoritarismo. E contra Nada a ver, mano. Ele tá dizendo a vontade dele. Que bobagem, cara. existe teto de gastos na política fiscal. E vai colocando a população em debate na política econômica, vai politizando, vai enfrentando. Isso faz com que você consiga mudar a correlação de forças. Isso faz com que temas que não estão no dia a dia da população, porque a mídia burguesa Você possa conseguir mudar, né, Jones? Mas beleza. não coloca, porque os membros do sistema político burguês não colocam, vão para a boca da população. Mas e quando você sofreu o contra-ataque dessas mídias que estão na mão de poucas famílias, de quem vai perder com isso? Eu tiraria toda a verba publicitária delas. Sabe como é que eu enfrentaria a mídia burguesa? Tirando dinheiro. Não é tão simples. É um plano ambicioso, Jones, mas não é tão simples, né? Porque tu imagina a carga, hein? A ira. Imagina o que eles não fariam. Gente, isso é coisa para dar morte. Isso é coisa assim, entendeu? O nível de reação da burguesia a uma política de enfrentamento desse é desproporcional. De modo que para fazer esse programa que o Jones está dizendo aí, muito antes teria que se conseguir algo fundamental, que é já mobilizar as pessoas para esse enfrentamento. Como é uma hipótese, eu acho que é ok, porque, por exemplo, o Jones não seria eleito presidente, né, com esse discurso, né, se essa mobilização não tivesse sido bem feita e não tivesse sido exitosa. Mas isso seria um processo revolucionário, galera. Tá? O que o Jones está descrevendo aí é uma outra forma de construir um processo revolucionário. Tá? Porque o nível de tensão política que produziria isso seria de um enfrentamento onde seria impossível não rumar para uma ruptura institucional, né? Seja ela à esquerda ou à direita. Mas é isso mais ou menos que a gente defende. É esse nível de enfrentamento, porque sem esse enfrentamento não vai haver transformação radical da sociedade, tá? Mas isso também tem que ficar claro. Uma primeira coisa, o Brasil se naturalizou absurdo. Pessoal, a Petrobras é uma empresa quase que monopolista no setor. Tipo assim, a Petrobras explora um poço de petróleo. Ela não precisa fazer propaganda disso, porque é ela que explora o poço de petróleo. Meu Deus, Jones! Rapaz! Porra, bicho! Essa aqui... O que ele vai dizer? Vai dizer pra galera abrir seu próprio poço de petróleo? Ele já disse isso, hein? Essa aqui, essa aqui... Fiquei até emocionado, cara. Ô, louco! Você não gosta então de propaganda Sim, cara, isso aí chama monopólio natural, Arthur. estatal em mídia burguesa? Rapaz! Tem uns certos absurdos no Brasil. A Caixa é um banco que é único no mercado brasileiro. A Caixa é o banco do Minha Casa Minha Vida, banco de receber Bolsa Família, de receber FGTS e tal. A Caixa não precisa fazer propaganda. Por que faz propaganda, lindo? Por que faz propaganda, lindo? Pro cara olhar e falar, meu, esse governante é bom, meu, vou votar nele de novo, meu. É pra isso que faz propaganda de empresa com monopólio. Tem umas coisas meio estranhas no Brasil. Que a Caixa e a Petrobras, por exemplo, pagando rios de dinheiro pra Rede Globo, pra Record, pra Estadão, pra Folha de São Paulo, fazendo propaganda. Pra time de futebol. Pra time de futebol eu ainda... Não, pra time de futebol... Porque eles ganham, gastam uma grana. Mas a time de futebol eu ainda consigo entender, porque aquilo ali, meio que na psicologia popular, faz com que a marca circule bem. Entendi. Mas não é um tipo de propaganda! Você acabou de falar, cara! Você acabou de falar! Não sei porque faz propaganda de uma empresa que é monopólio. Não, mas time de futebol é bom porque a marca circula. Sabe por que você não debate comigo, Jones? Você manda uma dessa... Porque tem um bobo da corte, segundo ele.
É que não dá, entendeu? Às vezes eu entendo o argumento do Jones não debater com o mamãe falei, tá? Porque assim, para conseguir estabelecer um debate, entendeu? Imagina assim, você tem que ir para um nível muito baixo, entendeu? Um nível muito baixo, entendeu? Ele tá ali achando muito engraçado algo que é perfeitamente compreensível, né? Que é a dimensão dentro da cultura popular que o futebol abarca, vai. Eu discordo, né, da primeira premissa do Jones, mas enfim, é até engraçado ver o... Eu falei, tendo esse surto. Isso aqui é na hora. Como é que os caras... É o corte rápido, Tramontina. Porque, meu, é muito fácil, irmão. É muito fácil refutar vocês. Embora eu continuo achando estranho uma empresa pública precisar se legitimar a partir de propaganda quando ela deveria se legitimar a partir da própria função que ela cumpre. Então todo brasileiro achar importante porque sente a diferença no dia a dia daquela empresa. Mas beleza. Tá. Meu amigo, veja, eu sou presidente na segunda-feira, dia 1 de janeiro. Dia 3 a gente corta. É ruim de fazer isso que o Jones está fazendo. O Jones foi corajoso, hein, nesse trecho aí, hein? Dizer o que você faria se... É ruim, mas vamos lá. Eu acho que até que o Jones estancou bem. Toda a propaganda, toda a verba publicitária do governo, toda a verba publicitária das empresas estatais para monopólio de mídia burguês. Corta. Chama o chefe da Receita Federal. Nossa, vai quebrar uma... E diz assim, ó, eu quero um pente fino nas contas de todos os grupos de mídia do Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, Lindo. Quando pegar a maquiagem fiscal da Dilma, eu não estou falando pedalada, estou falando maquiagem, fraude em livro fiscal, inclusive com empréstimo de banco para despesa recorrente que é proibido por lei. Sabe? Acho engraçado ele falar em fraude fiscal que não tem... Sequer a Dilma foi condenada por isso. Foi absolvida pela justiça disso, né? O que aconteceu ali é aquilo que eles chamam de pedaladas, não é isso? Que são adiantamentos de receitas, né? Que é um subterfúgio jurídico, né, pseudo-legal para ensejar lá o pedido de impeachment. Tá? É isso. É aquela coisa. Jogam as informações assim, né, no se colar, colou. O que vocês fizeram? Não, é golpe. Vai falar de pente fino o quê, maluco? Todos. Jones, você parece morto no dia 5. Não, para. Mas ele finge bem, né? Ele tá fingindo bem, né? Finge que tá entendendo o que o Jones tá falando e fingindo que tá refutando o que o Jones tá falando. Aí não. Aí, depois que a gente dá a porrada, a gente negocia. Não, primeiro a gente diz quem manda. Primeiro dá porrada. Aí, claro que, por exemplo, quero que todos os grupos de mídia fechem. Não, nem precisa. Mas a gente precisa dizer quem manda. Precisa parar de acabar com a chantagem. Precisa parar de acabar com a politicagem, com o ataque à empresa pública, com o ataque à soberania nacional, com esse discurso lavajatista onipresente. Agora o presidente Lula retomou o investimento da refinaria Abreu Lima. A matéria tudo. A matéria do Estadão, da Globo, é atacando. Peraí, o Brasil importa hoje 30% de derivados de petróleo. Isso não é autossuficiente. Não é autossuficiente de petróleo. O Brasil não é autossuficiente de petróleo. Vamos debater isso, Jones. O Brasil não é autossuficiente em petróleo. É sim, cara, é sim. Tá? O que tem uma diferença ali é no tipo de petróleo. Tá? Mas assim, o montante que a gente consegue tirar lá de baixo seria suficiente, né? Se fosse o mesmo tipo de petróleo. Mas assim, o problema é exatamente o que o Jones falou, é a nossa baixa capacidade de refino, tá? É isso que nos deixa na mão do mercado internacional, tá? Que faz com que haja tanto impacto no preço dos nossos derivados de petróleo. É a nossa baixa capacidade de refino. E Jones também está certo no ponto assim, independente do que eventualmente tenha acontecido em Abreu e Lima, tá? É aquilo que eu já expliquei aqui em outros momentos. Tá ali, é o que a gente tem. E agora só nos resta botar aquilo para funcionar. Qualquer opção diferente dessa é pior, né? Que vai manter a nossa dependência e vai fazer com que aquilo que a gente já investiu simplesmente seja perdido. Então botar a funcionar, por mais que possa ter existido algum prejuízo, ainda é uma forma de recuperar parte do prejuízo. Tá? Você caiu no conto ideológico do papai Lula. Não é. O nosso petróleo nós não refinamos. Põe isso na tua cabeça. De petróleo. Então, o animal de teta, foi isso que ele falou. Não é isso que ele falou, porra? E aí, chat? É isso, tchê. É isso, cara. A gente tem petróleo, mas não tem capacidade de refinar tudo isso. E aí? Qual a solução? Ficar chorando? Não, é aumentar a nossa capacidade de refino, olha. Aí vem um investimento tímido, bom, importante, mas tímido numa refinaria, os caras vêm atacar, peraí, não, vamos conversar, né? Senão, você quer atacar refinaria? Você quer que o Brasil não seja autossuficiente em derivados de petróleo? Tudo bem, você vai atacar. Liberdade sua. Direito seu. Agora, dentro da lógica da liberdade sua, não vai ter R$1 de verba pública pra você. E veja, não é comprar. Não é querer que ele diga. Não é.
Eu tô falando que eu quero que ele escreva. Não. Eu não tô dizendo que o que ele quer, o que eu quero que ele escreva. Eu tô dizendo o seguinte, eu não vou aceitar Entendi. que um Então, assim, ó, se falar o que eu quero, tá dinheirinho. Se não falar, não tem dinheirinho, mano. Ó, não, eu só tô mostrando que é quem manda. órgão que recebe... Eu não faria mesmo plano de Jones, tá? Eu acho que usaria a mídia estatal que eu bombaria para falar o contrário, tá? E a política de verba para os outros seria um pente fino em toda geral, né? Enfim, não que ele esteja errado, tá? Porque eu acho que tem que controlar a informação mesmo, tá? Pro bem da nação, para evitar ataque imperialista, para evitar a manipulação da informação, é isso. Só que como a gente está pensando num processo que escalaria, vamos dizer assim, partindo da situação que a gente tem, acho que não daria para fazer isso de imediato. Tá? Mas assim, é uma questão de como fazer. Porque eu concordo com o Jones, tem que ser agressivo, mas como eu disse antes, isso ensejaria um processo evolucionário, que nós ia ter que tancar. Então eu penso que, por isso que eu acho muito complicado fazer isso que o Jones fez, eu acho muito corajoso da parte dele. Porque a cada avanço nesse sentido, a gente teria que ir lidando com a reação da burguesia, né? E essas mediações são bastante complicadas, porque um erro aí poderia botar abaixo todo o projeto. Se a gente desse o passo maior que a perna, se a gente tomasse uma atitude que politicamente a gente não tivesse condições de suportar a reação, né? Então aí a gente poderia divergir algumas coisas. Mas vale a divagação do Jones, até para mostrar pro Vilela, que é isso que ele tá tentando ali, tá? Que aliás é mais interessante do que a reação do Mamãe Falei aqui, que nem entende o que o Jones está falando, né? Eu acho que vale didaticamente para mostrar pro Vilela que sim, dá pra fazer mais coisa, Vilela, dá pra fazer mais coisa. É fácil? Não é fácil. Vai dar margem para uma reação brutal? Vai, mas dá para ir mais além. Receba dinheiro público, seja agente contra o Brasil. Então você quer mesmo defender que se privatizar as refinarias do Brasil, todo país tem refinaria. A França, a Coreia, o Japão. Pausa aqui, cara. Isso não é verdade. Nem todo país tem refinaria, e mais. Tá? Sim, nem todo país, mas todo país desenvolvido, né, ele controla, né, aquilo que é mais essencial para ele, para sua economia, né? Então sim, os países vão ter, pelo menos os países ricos da jogada, pelo menos os países que não são periférico dependentes, tá? São estratégias diferentes. Por exemplo, pega os Estados Unidos, que são muito preocupados com a soberania nacional. Se você, Jones Manuel, for lá e falar assim, eu tô a fim de abrir uma refinaria aqui, você fica à vontade, cara. Compra o terreno, explora o petróleo, abre a refinaria e vende o teu produto. Aí o Brasil é um... Eu falei que ele já tinha falado uma coisa parecida com isso. Cara, vamos concorrer, vamos tirar a regulamentação, porque cada um vai poder ter o seu próprio poço de petróleo. O cara não sabe o que é monopólio natural. O cara não sabe o que é barreiras à entrada. Tá? A principal delas é a disponibilidade de capital, mas essa é só uma delas. Entendeu? Então, assim, é barbada, galera. Qual é mais fácil é botar refinaria? Quantas refinarias privadas tem por aí, hein? Tem aquelas que são privatizadas, né? Gente, são setores onde a iniciativa privada ela não faz o investimento de maior tempo de maturação. Não faz, porque o capitalista ele não vai assumir um risco desse tamanho. O capitalista só entra nesse setor quando ele compra do Estado, que fez o investimento de maior tempo de maturação. Não, via de regra, ele não faz. Não tem precedente histórico disso, né? E ainda quando faz, nos raros exemplos, é com dinheiro do governo, tá? É com dinheiro do governo. País que não pode processar seus derivados do petróleo, é isso mesmo? A gente vai ter indústria processa. petroquímica raquítica que vai depender da importação? Como é hoje? Pagando bilhões em dólares? Como é pressionando hoje? na balança comercial? Pressionando na balança de pagamentos? Como é hoje? Aqui no Brasil tem um negócio chamado conteúdo nacional. Você sabe o que é? Você nem sabe, né? Pois bem, mesmo sob a proteção do conteúdo nacional, que até o terceiro nível de serviço precisa ser empresa nacional, o Brasil é capenga em refino de petróleo e depende de trocas internacionais. O que você propõe já não deu certo. Não, cara, nunca foi investido em refinaria no Brasil. Foi num breve período da política do PT, onde se tentou fazer isso, mas foi mais ou menos o mesmo período que vai tanto ser o responsável pelos nossos melhores níveis de crescimento, como vai ser o período de maior reação da burguesia em relação a isso. Qual foi o outro momento onde a gente teve ganho violento de avanço na nossa capacidade de indústria do petróleo e gás? Foi naquilo que resultou no suicídio do Vargas.
Quer dizer, sempre que a gente tentou romper a nossa dependência, a reação burguesa foi essa. Nunca aconteceu, sabe? É um devaneio do Arthur dizer que é o que a gente já fez. Tá? Você quer defender isso? Você vai defender, não vai ter um real público. E vamos pro pau. E de luta. Mas nesse ponto o Jonas não tá errado também. É uma coisa assim. O que o Jonas tá dizendo aí, né? E aí que eu vou concordar com o chat, eu não vou pagar pra você falar mal do governo. Você pode falar mal do governo, mas nós não vamos te pagar pra falar mal do governo. Não tá errado, não. E se eles quiserem dar um golpe de Estado, a gente pega em arma de volta, resiste ao golpe. Eu acho que é um ponto importante, porque... E aí ele não quis falar, porque a galera zoa, né? Aquela coisa toda. Mas é isso, né? Isso é o desenrolar de um processo revolucionário. Que é aquilo que eu disse antes. Não dá pra fazer o que o Jonas está propondo sem estar proposto a tancar um processo revolucionário. Não dá, gente. Não dá. Quando a gente fala mais ousadia do PT, não significa fazer tudo isso que o Jonas falou agora, né? Porque o PT não tem uma perspectiva revolucionária, tá? Mas significa dizer que dá pra fazer muito mais do que o PT está fazendo, enfrentando a reação, sem chegar ao extremo de fazer disso um processo revolucionário. Boa parte do que a gente percebe como esse movimento, né, do que o Jonas está futuramente propondo ali como... Ele tá fazendo a campanha dele aqui. Sim, no caminho de volta para casa a gente vai fechar o programa do carro. É isso, mas é um ponto que eu acho que a gente muitas vezes perdeu essa capacidade justamente por essa falta de mobilização, que é o fato de ser intransigente. De dizer o seguinte, ó, será assim. Ou é assim. Ou é assim, ou é assim. Acabou. Cara, vocês vão conquistar muita gente assim. É assim que vocês vão fazer o discurso popular. Parabéns. Não, cara, o que o Gustavo tá falando ali, cara, é o seguinte, a gente pode moderar discurso, pode ter alianças táticas, alianças estratégicas, mas assim, os princípios a gente tem que ser intransigente. Se a gente abrir mão do nosso princípio, então a gente deixa de ser a gente. É isso. Entendem? Se a gente abrir mão do nosso princípio, a gente abre mão de ser a gente. Podemos fazer concessões ao longo do processo, né? Dentro da nossa política de alianças? Sim. Tanto é que a questão de conquistar pessoas, né, é também um ponto onde a gente fundamenta nossos princípios, mas abre para o diálogo e compõe junto com outras forças políticas. Né? E eu acho que a gente está melhorando nesse sentido. A gente está aprendendo, porque o anticomunismo ele é uma política permanente, né, galera? E eu acho que agora a gente está avançando algumas posições dentro desse debate, justamente porque a gente entendeu, diferente da geração passada da esquerda aqui no Brasil, que dominou o debate, que a gente não pode ser aquele comunista que tem vergonha de dizer o seu nome, que fala comunismo baixinho, sabe? Não, a gente é um tipo de comunista que não tem vergonha de dizer a que veio, que fala em bom tom os nossos princípios norteadores. E aí a gente compõe, e aí a gente explica, e aí a gente tenta expandir, fazendo pontes, fazendo collabs, né, fazendo alianças táticas, estratégicas, a depender da conjuntura, a depender das estratégias mais ligadas ao curto prazo, ao médio prazo, ao longo prazo e assim por diante. Hein, Zélio? Liberais, neoliberais, de opressão, de repressão, são absolutamente intransigentes. Não existe espaço. Não existe esse espaço para poder fazer um diálogo, veja bem, não sei o quê, porque a história ensina, todos esses momentos em que houve qualquer tipo de proposta para poder ter um pretenso diálogo, qualquer coisa que o valha, qual que foi o resultado histórico disso? A intransigência da classe dominante com relação ao interesse dela sobre a soberania popular. E a grande questão é, por exemplo, né, fazer essa questão aí Resumindo a fala do Gaio Fact, quando mais a gente se abaixa, mais a gente mostra a bunda. É isso? Não é isso? Porque dentro dessas políticas de aliança, gente, não são tolerados, tá, os nossos princípios. São sempre nós que temos que abrir mão dos nossos princípios nessas políticas de aliança. E aí você vai cedendo, você vai ficando cada vez mais parecido com a direita, até que chega num ponto, tá, e aí? Chega num ponto que você começa a achar que Tabata Amaral é de esquerda, e Geraldo Alckmin é de esquerda. Não é isso? Você começa a achar que a dualidade entre republicanos e democratas nos Estados Unidos é uma dualidade entre esquerda e direita. É isso que a ideologia quer. Porque quando você chega nesse ponto, você acabou. Acabou a perspectiva. Você vai ter apenas diferentes maneiras de gerir os interesses do capital. Você esteriliza qualquer potencial transformador da sociedade.
Por isso que essa questão de princípios, ela tem que, de alguma maneira, continuar norteando a nossa organização. O financiamento das mídias de verba pública. Isso não é o norte, né, uma censura do que dizer ou o que não dizer, porque o grupo de mídia hegemônico não representa os interesses do povo brasileiro. Ainda mais se Longe for um disso. grupo de mídia que é governado. Pausa, é verdade. Vamos lá. O grupo de mídia hegemônico não representa os interesses do povo brasileiro. Isso é verdade. Agora, o que o Jones propôs só não é censura porque ele não está proibindo o cara de falar, mas ele basicamente está dizendo: vou colocar o dinheiro público naquele discurso que me interessa. É basicamente a opressão financeira que vocês tanto criticam. Mas vocês acham razoável? Então eu vou dar dinheiro pra quem quer me derrubar. Lute por sua vida, meu irmão. Não é isso aí. É o mercado. É a mão invisível do mercado. Olha, bolas. brasileiro. É o que já Ainda mais acontece se hoje. for um Isso. grupo de mídia que é governado, que é privado, que é uma empresa feita para dar lucro. É isso, ela é feita. Eu não sei se eu faria a mesma estratégia de Jones. Eu acho que a minha seria um pouco diferente, né? Eu acho que eu mexeria assim na questão do financiamento, mas eu colocaria outros players da jogada, bombaria players novos, mudaria a forma do financiamento. Quem já está mais ratificado no mercado ganharia menos, quem está precisando crescer ganharia mais, pegaria alguma mídia estatal e bombaria com toda a força, conteúdo nacional, enfim. Acho que por aí. Mas são diferenças de perfumaria, tá? Diferenças de perfumaria. Para dar lucro. Então, Lucro todas as malvadão. atividades que ela vai financiar e defender são atividades que vão, de alguma maneira, beneficiá-la economicamente. Sim. Por isso que é interessante para o Estadão, para a Globo, fazer terrorismo com a refinaria de Abreu e Lima. Por quê? Porque existem investidores estrangeiros. Agora sim, vamos lembrar. Quando a Dilma comprou uma usina a 9 vezes o preço, que nem funcionou, imagina que você tem um carro. Seu carro custa, sei lá, 10 mil reais. É um carro bem velho. Aí eu chego, o otário, dizendo: eu quero pagar 90 mil reais. E o carro nem funciona. Aí a gente critica? Não. É assim e acabou. Não é a proposta de vocês? Agora, por que a empresa privada não faz isso? Porque senão ela quebra. E quando uma empresa privada tem lucro, põe uma coisa na tua cabeça. Ela gera emprego, ela paga imposto, então a sua função social está sendo cumprida. Você demonizar o lucro é você demonizar a atividade humana. Tá? Se você pegar lá, nos tempos das cavernas, o cara pegava uma pedra e ele lascava. A partir de uma pedra que não servia pra nada e do seu trabalho, ele transforma aquilo no lucro. Qual é o lucro dele? A pedra lascada que ele usa como ferramenta. Lucro porra nenhuma, cara. Ele tá gerando um valor de uso ali, cara. Ele não havia noção de lucro, não havia noção de excedente. Entende? Porque a propriedade privada é necessária para haver a noção de excedente. O cara que tava lascando uma pedra não queria lascar 2, 3 pedras para vender pedras e poder trocar por outras coisas. Não, ele tava lascando uma pedra para usar. Não ia trocar com ninguém no sentido econômico aquela pedra. Que coisa absurda, cara. Que coisa bizarra, mano. Olha só. Não, olha só a cabeça. Eu tô lá na pedra lascada. Tô lá lascando. Vou fazer várias pedras lascadas aqui. Vários instrumentos de corte, porque aí eu vou gerar um excedente e eu vou trocar. E todas essas noções de excedente, de troca no sentido comercial, tudo isso vai brotar na minha cabeça. Isso é um puta do anacronismo. Isso é a gente achar que esses valores, que são valores produzidos pela lógica da propriedade privada, eles são naturais, quando não são. Quando eles vão ser constituídos numa pequena fração da nossa existência aqui na Terra. O cara que lascava uma pedra, ele queria cortar um coco. Ele queria distribuir um animal para comer. Ele não queria vender a pedra lascada dele. Que absurdo, cara. Isso é inerente à atividade humana, cara. O ser humano, ele produz para ter lucro. É isso. Que gostam dessa situação de... Entendeu? Lucro não tem nada a ver com atividade humana. A gente trabalha, tá? Porque é a partir do nosso trabalho que a gente consegue extrair da natureza aquilo que a gente precisa para viver. Para viver. Isso não tem nada a ver com lucro. Não tem como a gente viver sem trabalhar. Mas o nosso trabalho, ele sempre foi a forma da gente conseguir tirar da natureza os recursos materiais para nossa subsistência. Dependência que o Brasil se encontra, porque eles também são acionistas desse processo. Porque eles também ganham na volta. Por isso que eles vão defender isso. Por isso que eles defendem essa perspectiva. Porque são interesses alinhados a outros investidores, a outros grupos internacionais. Como foi em 64, como foi antes, como é até hoje. Então a nossa capacidade de mobilização nesse sentido, ela é muito importante, porque sem a intransigência, a classe trabalhadora não tem mais nada. Tá bom, o corte vai ficando por aqui. Certamente tem muita bobagem pela frente, mas eu cheguei ao meu teto. Não consigo mais tancar
O bobo da corte, nas palavras de Jones, é assim que Jones chama ele, ou, como eu também acho bastante engraçado, chupacu de Kiev. Não é assim que o Jones fala dele? Já que ele tá reagindo ao Jones aqui. Que isso, Jones, não fale assim no nosso Mamãe Chorei, tá? Isso não é verdade, né? Opa, vamos tratá-lo com respeito.